Olá, hoje eu quero conversar com você sobre como deixar espaço para o novo e viver no agora. E eu vou trazer uma metáfora que eu ouvi na sexta-feira em uma reunião e o expositor Fernando Costa ele compartilhou essa fábula que eu quero dividir, compartilhar com vocês. Ele conta assim: um discípulo que estava com muita ansiedade para poder aprender algo novo, ele busca um sábio, um mestre sábio, para adquirir mais conhecimento. E nessa conversa, ele traz todas as suas crenças, todas as suas ideias do que ele precisa aprender. E o mestre sábio, observando o quanto que ele estava ansioso para aprender novos conhecimentos, e já tinha ali um excesso de informações, ele decide fazer uma lição importante para esse discípulo. Ele resolve pegar uma xícara e começa a encher de chá. E ele continua enchendo essa xícara, mesmo ela já cheia. E aí começa a transbordar. E aí o discípulo, surpreso, ele diz: mestre, por que você não parou de encher a xícara, já que ela já estava cheia? E aí o sábio, ele olha assim para o discípulo e ele diz: do mesmo modo que essa xícara está cheia, você também precisa esvaziar a sua xícara para que você possa adquirir novos conhecimentos, porque você já está cheio das suas próprias crenças, dos seus próprios preconceitos. E o que é que essa metáfora está querendo nos trazer? Da nossa própria necessidade de esvaziar as nossas xícaras. Porque se ela está cheia de informações, eu não tenho como absorver novas informações, de novas ideias, eu não consigo ampliar a minha visão. Já aconteceu com você de você começar a ler algo, você vai lendo, depois você vai começando a repetir aquela mesma frase, porque parece que ali a sua mente não está conseguindo absorver. Da mesma forma é o nosso dia a dia. Então, informações que nós vamos acumulando, e o que a gente muitas vezes acumula na nossa mente que nos faz sair do aqui e agora? É pensando nas oportunidades perdidas, relembrando de formas, de conversas que a gente teve, que a gente gostaria de ter dito algo diferente, a gente lembrando de situações embaraçosas, e muitas vezes a gente fica se culpando, se questionando, e isso vai trazendo muitas informações na nossa mente. Como a nossa mente, ela não entende aquilo que é fantasia ou aquilo que é real, ela está vivendo naquele momento. Então, toda aquela carga emocional, o seu corpo, ele vai entrar em luta e fuga, porque ele não sabe se aquela situação ali é real. Ele está dando uma resposta àquilo que você está sentindo. E por isso que muitas vezes, quando nós estamos nesse processo de muita informação e a gente não consegue nem adormecer, ou às vezes consegue deitar, mas a gente não consegue ter um sono tranquilo, às vezes a gente acorda de madrugada e é difícil voltar a dormir. Então tudo isso é porque a mente ela está completamente cheia de informações ali e que muitas vezes elas são improdutivas se a gente não tem uma perspectiva daquela situação, porque nós estamos carregados com as nossas memórias do passado e que vão também trazer essas experiências que nós estamos vivendo. E aí, para ilustrar isso, eu vou trazer também um exemplo. Vamos imaginar um funcionário que ele deseja ser promovido. E vamos colocar aqui o nome dele de João. Então, João, ele é um excelente funcionário. Ele tem a percepção de que ele cumpre todas as atividades, ele consegue fazer tudo dentro do prazo, ele é um excelente profissional. E aí, na percepção dele, na perspectiva dele, ele já poderia ter sido promovido. Na perspectiva dele,
a empresa não está promovendo porque é uma questão de injustiça ou uma falta de reconhecimento dessa empresa. E aí a gente vai para um outro campo da moeda, né? A gente vai olhar o olhar dessa empresa. A empresa reconhece sim que João ele é um excelente funcionário, ele entrega tudo, mas ela percebe que algumas questões de habilidade com liderança João não tem. Então, na perspectiva da empresa, João sim ele tem a capacidade de ser promovido, mas ele ainda precisa passar por processos em que ele vai adquirir, ele vai desenvolver habilidades de liderança. E aí, João, na vida dele, ele não sabe o olhar da empresa. Ele encontra um amigo. E aí esse amigo, ele vai dizendo também que ele se esforça muito no trabalho e ele não é promovido, não tem um aumento de salário. E o que é que João vai internalizando? Que toda empresa, ela explora, que toda empresa não reconhece o esforço dos funcionários e por isso não tem uma promoção. E ele vai construindo crenças, né? E crenças é um estado mental que a gente traz como nossos próprios norteadores, é aquilo que nós acreditamos, é aquela verdade. Então, quanto mais a gente passa por situações que se repetem, a gente mais vai construindo na nossa mente que aquela situação é verdadeira. E muitas vezes até defende a nossa própria convicção, né? E no caso de João, por exemplo, ele pode ir defendendo, porque na sua própria experiência, não só com essa empresa, mas em outras, ele não era promovido, né? Ele sempre se esforçou muito e não tinha essa promoção. Quando a gente vai olhar do ponto de vista emocional, das memórias que João carrega e que constrói a realidade dele, que faz com que muitas vezes ele não consiga viver no agora, João ele tem memórias no passado que pode trazer ali, por exemplo, uma ferida da injustiça, né? Ele não foi tratado por igual. Talvez os irmãos eles tinham mais prioridade. Talvez ele tenha se sentido muito comparado com as outras pessoas. Então ele percebe que na história de vida dele pode ter ali situações que foram de desigualdade, que não foram, que teve uma falta de reconhecimento pelos seus esforços e muitas vezes também questões de rejeição, onde ele vai percebendo ali que ele não é valorizado, que tem algo de errado com ele, que ele não é bom o suficiente. E isso vai trazendo para ele como se a empresa estivesse rejeitando. Só que na realidade, João já tem feridas emocionais e que vai construindo a própria realidade. Então comecem aí a perceber quais são as dificuldades que hoje vocês enfrentam e que a xícara de vocês estão muito cheias, seja situação financeira, seja em questão de promoção de empresa, de construir um relacionamento amoroso. Quais são as experiências que vocês tiveram no passado? E que isso também vai estar trazendo para você essas feridas, né, como quando criança, e muitas vezes a gente também pode estar trazendo situações que a gente herdou, né, que está ali no nosso DNA, experiências dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que já estão ali, que nós adquirimos ali, está no nosso próprio DNA, e essas personalidades, essas emoções, tudo fica ali cristalizado em nós. E a gente vai construindo essa realidade a partir das emoções que nós estamos vivendo. Cláudio, o que é que isso tem a ver com o espaço do novo e viver no aqui e agora? Porque quando quando a gente fala, né, de esvaziar a xícara, e a gente está falando da mente, não é esvaziar no ponto de vista de você esquecer, mas é desapegar de cargas emocionais, de peso emocional que essas memórias carregam. Porque quando nós liberamos, quando nós nos desapegamos, lembra quando eu falei no início do quanto muitas vezes você fica apegado, relembrando de histórias
que você deveria ter falado, as oportunidades que você perdeu. Então, toda essa informação, toda essa carga emocional, ela tem ali resquício de situações que você viveu no passado, principalmente quando você era criança, né? 0 ali a 7 anos é uma idade muito importante, porque a gente está muito no copia e cola, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vai interpretando, só que as interpretações que a gente faz, ela não é elaborada como nós, quanto adulto. A criança ela não tem como elaborar. Então, muitas vezes, ela se percebe como errada, como não sendo boa o suficiente. Então, esvaziar é justamente isso. Não é esquecer, mas desapegar do peso dessas memórias do passado que carrega. E quando eu faço, eu libero, né, todas essas feridas que eu carrego na minha experiência de vida, eu começo a olhar as situações que eu vivo com muito mais clareza. Eu começo a aumentar a minha perspectiva. Eu começo a ver que não é nada pessoal, que não é nada fora. É tudo aqui dentro de mim. E aí, quando eu tomo essa autorresponsabilidade, eu enxergo as experiências não distorcida. Porque, veja, João, ele olhava que essa falta de promoção, ele estava muito ligado com injustiça da empresa, uma falta de reconhecimento. Mas será que João reconhecia o seu próprio valor? Será que João, ele realmente, ele estava conseguindo ampliar para ver o que falta para poder chegar em determinado cargo? Porque se eu não tenho essa clareza, é porque eu ainda estou carregado com o peso emocional das minhas memórias, das minhas experiências. E aí, ao invés de eu estar no aqui e agora, eu fico vagando, pensando em coisas do futuro, projetando coisas do futuro, porque eu também tenho medo, eu tenho as incertezas, eu tenho as inseguranças. Então, quando eu não trabalho isso, a minha xícara ela vai ficar cada vez mais cheia. Ela vai sempre se transbordando e aí eu não consigo viver no aqui e agora, eu não consigo ampliar para ver como observador o que é que realmente eu preciso liberar, me desapegar, transformar algo aqui dentro de mim para que de fato eu possa viver a minha experiência no aqui e agora. A gente só não está no aqui e agora porque nós estamos totalmente apegados com aquilo que a gente gostaria que a vida pudesse nos trazer, com aquilo que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. E isso nos faz sair no aqui e agora. E muitas vezes, eu acredito que assim, 99% de tudo está muito ligado com as nossas emoções, com aquilo que nós carregamos. Então, esse exemplo dessa metáfora que eu trago para vocês é muito nesse olhar para que você comece a ir percebendo quais são as situações que eu estou colocando para minha xícara ficar tão cheia, transbordando, que eu acabo com meus óculos distorcendo aquela minha própria realidade, né? Porque eu, como o João foi trazendo, né, para ele era uma falta ali de reconhecimento. E quando na realidade ali ele também tinha feridas emocionais. E quanto mais a gente vai liberando, mais a gente consegue olhar a realidade no aqui e agora. E a gente começa a perceber que as situações não são pessoais. A gente começa a olhar para nós e desenvolvemos aquilo que nós precisamos, né? Então eu espero que essa metáfora, né, e essas informações que eu fui trazendo também possa ser uma contribuição para que você possa ir vendo. E uma das coisas que facilitam muito, né, eu vou trazer aqui três sugestões. A primeira delas, quando você se perceber dessa forma, faz uma caminhada pela natureza, né? Olha para a natureza. A natureza ela é muito abundante, ela nos ajuda a ficar nesse momento presente, porque a gente começa a olhar para os cantos dos pássaros, a gente começa a olhar aquele verde, e ela tem esse poder mesmo de ir transmutando. Então faz uma volta, faz uma corrida, movimenta um pouco esse corpo para ir para a tua mente poder esvaziando e elaborando algumas questões que você precisa
para que você vá ficando no aqui e agora. Uma outra sugestão que eu trago é a escrita terapêutica. A escrita terapêutica ela é maravilhosa, porque você começa a escrever e vai colocando aquilo que está no teu inconsciente, né? Ela vai ali trazendo para o papel. E depois que você fizer essa escrita, você pode queimar. E quando você queima, é como se esse fogo ele pudesse dissipar, ele dissipa essa energia que você estava ali carregando em si. Então isso também facilita no processo. E a terceira delas é fazer realmente um acompanhamento terapêutico, porque ali o profissional ele vai te ajudar a liberar essas cargas emocionais que você carrega em você mesmo. Muitas vezes a gente, vivendo o processo, a gente não consegue fazer o link, né, da nossa própria história e poder liberar esses pesos, essas cargas emocionais que todos nós carregamos. Então, quanto mais a gente faz, tem um espaço ali de escuta, de elaboração e técnicas energéticas que vão poder liberar essas informações que estão impregnadas no nosso inconsciente, cada vez mais a gente vai dissolvendo, a gente vai liberando, a gente começa a olhar a situação com a outra perspectiva. Por exemplo, se você tem uma pessoa que você brigou, né? Vocês discutiram, por exemplo, quando você vai liberando as suas próprias cargas emocionais, você vai vendo que aquilo ali não é nada pessoal, que aquela situação, que aquela pessoa ela estava com uma situação tão difícil e que você estava ali e foi afetado pelaquela situação, né? Então você começa a ampliar, né? Você começa a ter uma outra perspectiva e a tua percepção sobre a vida também vai mudando, né, o teu ponto de vista, as tuas crenças, porque aquela carga emocional, ela já não te aprisiona, tá? Ela não é aquele peso para que você se mantenha em determinados lugares, se mantenha muito mais focado em questões ali, indo muito para o futuro, mas olhando para esse futuro de uma forma de muita incerteza, de medo, e isso te tira do aqui e agora. Então são muitas coisas do passado que a gente carrega e que impede muitas vezes de viver no aqui e agora, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Coloca aqui nos comentários qual foram os insights que você teve, tá bom? E até o próximo vídeo.